É o melhor lugar para estar nesta noite, na casa de Deus, junto com o povo de Deus, para ouvir a palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Você não está aqui por acaso, Deus tem uma mensagem especial para o nosso coração. Estamos fazendo a exposição desta carta, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e hoje nós iremos falar sobre amor e trabalho. Chegamos já no capítulo 4, e hoje nós estaremos lendo os versos 9 até o verso 12. Abra sua Bíblia com alegria no coração e peça ao Senhor: Deus, fale comigo, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero aprender do Senhor, eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio da Tua palavra, cheio do conhecimento do Senhor. Vamos abrir esse texto indicado, que aparece aí na sua tela, a tela que você está vendo, e também o texto que eu falei, e você que está em casa também, acompanhe a leitura bíblica. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, para que possamos ler esses versículos. São apenas 4 versículos para nossa edificação, exortação à prática do amor fraternal. Hoje nós iremos falar então sobre amor e trabalho. Diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, fale conosco, Deus, por meio da Tua palavra, Senhor, que o Senhor esteja nos usando, que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor esteja nos iluminando. Sabemos, ó Deus, que esse texto foi inspirado pelo Espírito Santo, e estar aqui, ó Deus, não por acaso, mas para a nossa edificação. Por isso suplicamos, ó Deus, o poder do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, para que possamos entendê-lo, compreendê-lo e aplicá-lo na nossa vida. Desperta o nosso coração, fale conosco a cada dia, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Amor e trabalho. Nós vivemos, meus irmãos, em uma sociedade marcada por 2 extremos perigosos: o individualismo e a ociosidade. De um lado, muitos vivem apenas para si mesmos, preocupados consigo mesmos, sem compromisso com o próximo, vivendo uma vida egoísta, pensando apenas em si mesmo, no seu próprio umbigo. Mas, por outro lado, há pessoas que desejam colher sem plantar, receber sem servir. Querem prosperar, mas sem trabalhar. Em ambos os casos, o testemunho cristão é prejudicado, porque Deus não aprova nem o individualismo, nem a ociosidade. A igreja de Tessalônica era uma igreja vibrante, uma igreja operosa na fé, uma igreja cheia de esperança, mas ainda precisava amadurecer em algumas áreas práticas da vida. Essa igreja precisa crescer no amor, crescer também num trabalho honesto. E depois de tratar da santidade sexual nos versículos anteriores, eu fiz essa exposição na quarta-feira, a Bíblia diz que Deus não nos chamou para a impureza, Deus nos chamou para a santificação. Deus ama a santidade. O propósito de Deus para a vida do seu povo é a santidade. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Existem muitas pessoas dominadas pela prostituição, dominadas pela pornografia virtual. Muitas pessoas têm o seu celular cheio de filmes pornográficos. Muitas pessoas estão vivendo na impureza. E Paulo trata isso nesta carta, dizendo que Deus ama a santificação, e que a santificação é a vontade de Deus. Mas agora nós podemos ver que a atenção de Paulo volta para esses 2 aspectos fundamentais da espiritualidade cristã, sobre o amor fraternal e o trabalho honesto. Para Paulo, não existe separação entre a fé e a vida prática. Não há uma dicotomia entre a fé e a vida comum, a vida prática. O cristianismo, meus irmãos, não é apenas uma experiência emocional dentro do culto, onde a gente levanta a mão, onde a gente celebra, onde a gente chora, onde a gente se ajoelha.
mas ele se revela também no modo como tratamos os irmãos, como vivemos no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida doméstica, na empresa, na escola, na faculdade. O Evangelho, meus irmãos, ele transforma relacionamentos, transforma famílias, transforma corações, transforma a relação entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmãos e irmãos, mas ele transforma também a nossa maneira de trabalhar. A espiritualidade bíblica não produz pessoas desocupadas, agitadas, intrometidas, mas homens e mulheres amorosos, equilibrados, úteis, responsáveis. Gente abençoada e abençoadora, porque mente desocupada é a oficina do capeta, meus irmãos. Nós devemos então estar operosos naquilo que a gente faz, naquilo que a gente empreende. E a grande ideia do texto é que o verdadeiro cristianismo se manifesta em amor fraternal crescente, em uma vida responsável, tranquila e trabalhadora para a glória de Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E neste texto Paulo nos mostra 3 marcas de uma igreja madura, de uma igreja saudável, de uma igreja abençoada e de uma igreja abençoadora. Em primeiro lugar, o cristão verdadeiro, meus irmãos, ele vive em amor fraternal. Veja o que diz o verso 9. Paulo inicia dizendo o seguinte, vamos ler juntos? No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Veja essa expressão, amor fraternal, na língua grega quer dizer Filadélfia, que quer dizer o amor fraternal. Originalmente falava do amor entre irmãos de sangue, mas no contexto do Novo Testamento, passa a descrever o amor entre os irmãos na fé, os irmãos em Cristo. E a igreja é uma grande família, a família de Deus, uma família espiritual, uma família que foi comprada pelo sangue de Jesus, uma família que foi batizada com o Espírito Santo, uma família que vai morar não apenas aqui neste mundo, mas vai morar eternamente nas mansões celestiais. O Evangelho, meus irmãos, ele derruba barreiras sociais, não há diferença entre rico e pobre, barreiras culturais, não há diferença entre o japonês e o brasileiro, barreiras econômicas, não há diferença entre o rico e o pobre, entre homens e mulheres, pessoas diferentes tornam-se uma só família em Cristo Jesus, e Paulo afirma que eles foram instruídos por Deus. O termo em grego é theodikatos, é um termo que é escrito juntos, quer dizer que nós somos instruídos por Deus, theo Deus, didacáticos é ensinar, Deus nos ensina. A expressão ecoa a promessa do profeta Isaías, o profeta evangélico que diz, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Nós não precisamos, meus irmãos, de babás, o Senhor nos ensina, o Senhor ensina cada crente. Embora os apóstolos tenham ensinado a igreja, mas a fonte desse ensino é uma fonte divina, ensinados do Senhor, Deus nos ensina. Paulo enfatiza que esses tessalonicenses já haviam sido instruídos pelo próprio Deus, a amar uns aos outros. Deus mesmo ensinou a igreja a amar uns aos outros. Deus ensina pelo Espírito Santo, meus irmãos, que habita em nós. Nós somos regenerados, nós temos alguém que habita em nós, nós temos o Espírito Santo, e se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, o Espírito Santo mora dentro de nós, nós somos a habitação de Deus. Em Romanos, Paulo diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso significa, meus irmãos, que o amor cristão não apenas nasce de regras externas, mas da transformação interior operada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo opera em nós, Ele nos ensina. Jó escreve dizendo, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos.
E o amor é evidência do novo nascimento. Como é que eu sei que alguém nasceu de novo? Se ele ama. Se ele ama o seu irmão. Se o seu coração é cheio de ódio, de ressentimento, de mágoa, de reclamações, de murmurações, isso mostra que você não nasceu de novo. O novo nascimento nos leva a amar os nossos irmãos. O amor pelos irmãos é a comprovação pela experiência de que a pessoa passou da morte para a vida, passou do reino das trevas para o reino da luz. Tornar-se cristão, meus irmãos, não é nada menos do que uma ressurreição da morte para a vida. É sair do túmulo, é sair da morte para a vida. O amor não é a causa da salvação, mas é a evidência. Só a vida onde reina o amor. É por isso que Paulo chega a dizer que o amor é o caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Aqueles cristãos, meus irmãos, já demonstravam isso na prática. Paulo reconhece que eles amavam todos os irmãos de toda a Macedônia. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia? A fama daquela igreja não era apenas por sua doutrina e entusiasmo. Eles eram firmes na doutrina. Eles também tinham o fogo do Espírito Santo, o entusiasmo cristão. Mas também eles tinham a marca, eles cuidavam dos outros. Eles levavam as cargas uns dos outros. Eles choravam uns pelos outros, eles intercediam uns pelos outros. A igreja primitiva, meus irmãos, impressionava o mundo pagão. O mundo pagão olhava para a igreja e ficava impressionado com a igreja. Os incrédulos diziam dos crentes admirados: vejam como eles se amam, como eles vivem. E essa continua sendo, meus irmãos, uma das apologéticas mais poderosas do Evangelho, quando nós amamos uns aos outros. Uma igreja pode ter boa estrutura, pode ter um bom templo, pode ter uma boa investimento acústico, pode ter uma boa transmissão, pode ter uma boa organização, pode ter uma boa música, mas se não houver o amor verdadeiro, ela perde a sua essência. Ela perde a sua identidade. E a Bíblia Sagrada ensina que o amor cristão não é um mero sentimento, é serviço, é cuidado, é andar lado a lado um do outro, é paciência, é perdão, é disposição para ajudar. Paulo, porém, não se acomoda com o progresso deles. Ele diz: olha, vocês estão indo bem, mas ele diz: contudo, vos exortamos. Exortar aqui é encorajar. Paulo estava encorajando a igreja. Vos exortamos, irmãos, a progredir, diz, cada vez mais. A igreja deveria prosseguir progredindo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O cristão não pode estacionar, meus irmãos, na sua vida cristã. Assim como um carro fica estacionado muito tempo na garagem, ele pode enferrujar. E quando você der a partida, a bateria está arriada. Ele tem que estar em funcionamento constante. Assim é a vida do crente. Assim é o corpo humano, meus irmãos. Se a gente parar, a gente atrofia. As pernas ficam meio bambas, meio duras quando você vai andar. A gente tem que estar em movimento. Assim é a vida cristã. Sempre podemos amar mais, sempre podemos servir mais, sempre podemos perdoar mais e cuidar melhor dos irmãos. A vida cristã é um crescimento contínuo. Outra vez, durante uma forte perseguição contra os cristãos, um homem foi preso por causa da fé. Enquanto ele estava preso, encarcerado, irmãos da igreja se revezavam para levar comida, roupas e palavras de encorajamento à sua família, que estava distante desse homem de fé. Anos depois, aquele homem declarou: o que me sustentou não foi apenas a minha fé em Cristo, mas o amor visível da igreja.
que não abandonou a minha família, que não deixou de interceder por mim, de me ajudar. O amor fraternal, meus irmãos, sustenta vidas. Você tem amado os irmãos apenas com palavras ou também com atitudes? Sua presença na igreja alivia o peso das pessoas ou aumenta os conflitos? Você procura crescer em amor ou acha que já fez o suficiente e não precisa mais ajudar ninguém? O Evangelho, meu irmão, minha irmã, nos chama a amar de forma crescente e prática. Nós devemos crescer no amor mútuo, no amor cristão, no amor de uns para com os outros. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o cristão verdadeiro vive de maneira tranquila e equilibrada. Veja o que diz o verso 11. Paulo prossegue dizendo: e a diligenciardes por viver tranquilamente. Ou seja, em outras palavras, nós devemos nos esforçar por vivermos tranquilamente. A frase original possui uma ideia interessante: ter a ambição de viver tranquilamente. E isso parece um paradoxo, né? Porque o mundo ensina: apareça, se destaque, se imponha, faça barulho. Mas Paulo diz que o cristão deve buscar uma vida equilibrada, uma vida serena, uma vida pacífica. Isso não significa, meus irmãos, passividade ou preguiça, indolência. Trata-se de uma vida sem confusão desnecessária. Tem gente que gosta de uma confusão, não é verdade? Como diz aquele rio, né, que aparece, né? Eu não preciso de ninguém para botar a minha vida em perigo, né? Uma vida sem escândalo, sem agitação constante, sem confusão. Ao que tudo indica, meus irmãos, alguns tessalonicenses estavam fascinados com a expectativa da volta de Jesus. E o que eles fizeram? Abandonaram, pastor, as suas responsabilidades diárias e começaram a causar confusão, porque mente desocupada é oficina de Satanás. Tornaram-se inquietos, desocupados, intrometidos. Há uma diferença muito grande entre intimidade com alguém e intromissão na vida de alguém. A ociosidade abriu um espaço, então, para a desordem. Quem não ocupa a mente e as mãos, meus irmãos, de maneira saudável, frequentemente se torna um problemático. Vai causar problemas. Quem não trabalha, dá trabalho. Por isso Paulo acrescenta: cuidado do que é vosso. Em outras palavras, cuidem da própria vida. Às vezes a gente preocupa em consertar o mundo, em consertar as pessoas, e a gente esquece de consertar a nossa própria vida, a nossa própria casa. Às vezes a gente intromete na vida alheia e esquece de cuidar de nós mesmos. E de acertar a nossa vida com a vontade de Deus e alinhar a nossa vida ao centro da vontade de Deus. Há pessoas que têm tempo para comentar a vida dos outros porque negligenciam as suas próprias responsabilidades. O Evangelho, meus irmãos, não produz fofoqueiros espirituais. O Evangelho é contra a fofoca, é contra a intromissão, é contra alguém causar problemas para si mesmo e para outras pessoas. Infelizmente, às vezes, há muitas pessoas ocupadas com discussões religiosas, mas negligentes no lar, no trabalho e nos compromissos cotidianos. John Stott, um grande escritor e comentarista bíblico, ele afirmou certa vez que o Evangelho não nos chama a fugir da vida comum, mas santificá-la. Nós devemos santificar a nossa vida, nós devemos santificar as nossas palavras, nós devemos santificar a nossa vida cristã. A maturidade cristã aparece no equilíbrio. Nós devemos ter uma vida de moderação. Como é que a gente vai viver, né, inquietando a vida dos outros, em vez de vivermos uma vida tranquila? Uma vida tranquila também glorifica a Deus. Você vive em paz ou alimenta confusões constantemente? Como é que é a sua vida dentro de casa? Na sua relação conjugal, na sua relação com seus filhos, na sua relação com seus vizinhos? A sua vida transmite equilíbrio, moderação ou agitação, perturbação? Você tem se intrometido em assuntos que não lhe diz respeito? O cristão deve refletir a paz de Cristo, meus irmãos, também no seu comportamento diário. Nós devemos promover a paz,
promover a paz, se eu não posso ajudar, que eu também não possa atrapalhar. A Bíblia diz que bem-aventurados, né, os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Então promova a paz, promova a paz. Mas finalmente, em terceiro lugar, o cristão verdadeiro glorifica a Deus através do trabalho. E Paulo continua, e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos. O trabalho não é maldição. Hoje a gente tem muitos, né? Antes, quando o menino era menor de idade, o menor aprendiz, né? Antes tinha as guardinhas mirins para possibilitar um trabalho, né, para os adolescentes. Hoje a criança recebe o pé de meia. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade que não quer mais trabalhar. Olha para o trabalho como se fosse uma maldição. Mas o trabalho é vocação de Deus, meus irmãos. Antes mesmo da queda, Adão já trabalhava no jardim. O trabalho não é fruto da queda. Deus criou o trabalho antes de Adão e Eva pecarem. A Bíblia diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus colocou Adão para empreender no jardim, cultivar o jardim e guardar o jardim. O pecado, meus irmãos, é que tornou o trabalho cansativo, mas não destruiu a sua dignidade. O trabalho é uma bênção. O trabalho também é projeto de Deus. Na cultura grega da época, o trabalho manual era desprezado. Mas o cristianismo elevou a dignidade do trabalhador. O próprio Jesus, antes de começar o seu ministério terreno, Jesus começou o seu ministério terreno com 30 anos. Seu ministério, e ele era um carpinteiro. Ele morava numa cidadezinha lá no norte da Palestina, chamada Nazaré. E provavelmente dos 12 anos até os 30 anos, ele trabalhou na carpintaria de José. Ele foi um carpinteiro. Graças a Deus que Jesus é o melhor carpinteiro, porque ele pega uma madeira torta e faz algo novo. É assim na nossa vida. Ele trabalha na nossa vida. Jesus, meus irmãos, passou grande parte de sua vida em um trabalho comum antes de iniciar o seu ministério público. Quando a gente olha para Paulo, ele sabia falar 3 línguas: o aramaico, o grego, o latim. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um dos homens mais cultos da sua época. Mas ele também tinha uma profissão. Ele era um fazedor de tendas. E Paulo trabalhava fazendo tendas para não ser pesado a ninguém. A fé cristã, meus irmãos, valoriza o esforço honesto. Infelizmente, algumas pessoas entenderam a doutrina da segunda vida de Jesus e abandonaram o seu trabalho com o fim de ficar esperando a volta de Jesus. Quando Paulo volta, Jesus vai voltar. Algumas pessoas, então, para que trabalhar? Aí ficavam ociosos, entenderam incorretamente a doutrina da volta de Jesus. Enquanto aguardamos a volta de Jesus, nós devemos continuar fazendo o nosso trabalho comum, nosso trabalho diário. E isso o que gerava? Gerava um desarranjo financeiro, dependência financeira, uma desordem social. Já pensou se as empresas todas fechassem? O caos social, se as escolas fechassem, as mães ficariam doidas com os meninos dentro de casa a semana inteira, não é verdade? Precisa de professora para trabalhar, para ensinar, para educar, para saber ler o português, né? Já pensou se não tivesse faculdade preparando os futuros cientistas, os futuros engenheiros, médicos, enfermeiros, bioquímicos e tantos outros, e tantas outras profissões? Então, meus irmãos, Paulo ensina que o amor fraternal não combina com a preguiça, e que trabalho é uma bênção. Quem pode trabalhar, deve trabalhar. E ele apresenta aqui 2 razões importantes para o trabalho. Primeiro, para dar bom testemunho aos de fora. A pessoa, o mundano, o ímpio, olhar para a igreja, que povo ali é um povo preguiçoso, só fica intrometendo na vida dos outros, não trabalha, só gera confusão.
E aí ele fala assim: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. O cristão, meus irmãos, tem que ser o melhor professor, o melhor empresário, o melhor funcionário. Ele tem que dar exemplo. Ele tem que começar na hora certa, terminar na hora certa. Ele não pode ser morcego no trabalho. Ele não pode trabalhar apenas quando o patrão está vendo, observando. Ele tem que produzir. Os cristãos, os não cristãos, meus irmãos, observam a nossa vida. Sabe o que é com a Bíblia do não crente? A Bíblia que o não crente lê, sabe o que é? Qual que é a Bíblia que ele lê? Ele é a vida do crente. O não crente não lê a Bíblia, mas ele lê a vida do crente. Nosso testemunho, meus irmãos, não é construído apenas pelo que falamos no culto, mas pela forma como trabalhamos, cumprimos nossos horários, tratamos as pessoas e assumimos as nossas responsabilidades. William Barker escreveu: o mundo escuta mais atentamente a vida do que os lábios. O mundo não está preocupado com o nosso discurso, está preocupado com a nossa vida. O Evangelho, meus irmãos, tem que ser encarnado no nosso peito, na nossa alma. Um cristão irresponsável prejudica o testemunho do Evangelho. Um empregado negligente, um profissional desonesto, ou alguém preguiçoso contradiz aquilo que professa crer. O trabalho diário pode ser um púlpito para a glória de Deus. O cristão é missionário no chão da fábrica, da escola, da faculdade, na rua, na praça e em todo lugar. Nós devemos assumir a nossa posição cristã, de gente honesta, de gente trabalhadora, de gente que faz diferença na sociedade. Porque o cristão é sal da terra e luz do mundo. E a nossa lâmpada não pode ficar apagada. E o nosso sal não pode ficar apenas no saleiro. O nosso sal tem que salgar a terra, salgar a sociedade. Nós devemos influenciar a sociedade. Em nenhum lugar, meus irmãos. Em segundo lugar, para não depender irresponsavelmente dos outros. Paulo conclui: e de nada venhais a precisar. A igreja, ela ajuda as pessoas com a cesta básica, ajuda as pessoas a achar um emprego. Eu lembro de um presbítero em Governador Valadares, converteu uma pessoa, ele trabalhava num bar. Falou: irmão, você não pode trabalhar nesse bar não. Aí ele pensou, né, eu tenho uma empresa, o que eu vou fazer? Eu vou convidar esse irmão, né, a trabalhar na minha empresa. Ele não pode ficar sem trabalho. Então ele tirou do bar, porque não era ambiente cristão. O que ele vendia ali? Ele não bebia, mas vendia a cachaça, a cerveja. Então, ele trouxe ele para a empresa dele. O cristão, o empresário também tem que abrir portas para os membros da igreja, aqueles que querem trabalhar e podem trabalhar. Segundo o comentarista Howard Marshall, a preocupação de Paulo não é que os membros da igreja passarão fome, mas sim que eles se tornem parasitas da sociedade. Nós não somos o carrapato da sociedade, meus irmãos. Nós somos canais de bênção da sociedade. Nós não podemos ser parasitas da sociedade. O amor cristão nos ensina a ajudar os necessitados, mas não incentiva a irresponsabilidade. A Bíblia diz que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A igreja deve socorrer quem sofre, mas não sustentar a preguiça deliberada. Existe dignidade em prover honestamente para si e para a família. Mas isso não significa desprezar pessoas desempregadas ou em dificuldade. A gente precisa socorrer os nossos irmãos, não podemos desprezá-los. Há situações legítimas de sofrimento, enfermidade, crise econômica, que a pessoa esteja atravessando e nós devemos estender a mão. O próprio Evangelho nos chama a compaixão, nós devemos ajudar aqueles que padecem, aqueles que sofrem. Mas Paulo condena a atitude daquele que pode trabalhar e não quer. Ele tem saúde, ele tem habilidade, mas ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar. Um homem, meus irmãos, pediu ajuda financeira a um pastor repetidas vezes. O pastor ajudou.
Depois de um tempo, descobriu-se que que havia empregos disponíveis, mas ele recusava todos, ele não queria um serviço pesado. Ah não, pastor, isso não quer não, né? Mas ele queria ajuda. Então o pastor lhe disse: Deus não apenas responde orações, Ele também dá força para trabalhar. A Bíblia diz que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. O trabalho honesto é uma bênção de Deus. Outra coisa, quando você pegar o seu salário, não amaldiçoa o seu salário. O que você vai dar? Não, abençoa, Senhor. Isso aqui é o fruto do meu trabalho, é um trabalho honesto. Não é fruto das drogas. Não é o dinheiro lavado do Banco Master. Não é o dinheiro do tráfico. Não é o dinheiro das drogas. Não é o dinheiro roubado, mas é um dinheiro suado, Senhor. O Senhor aqui abençoa as obras das minhas mãos. Quem trabalha, meus irmãos, com um trabalho honesto é abençoado por Deus. Mas quem não trabalha, dá trabalho. Você encara o seu trabalho como instrumento de glorificação a Deus? Sua vida profissional fortalece ou enfraquece o seu testemunho? Você tem sido diligente ou acomodado? Até as nossas tarefas mais simples podem ser ato de adoração quando feitas para Cristo. Até você que é dono de casa, varrendo a casa, aquele poeira subindo, coloque um hino de louvor e cante a Deus. Senhor, limpa minha casa, mas limpa também meu coração. Senhor, limpa minha casa, limpa o coração também dos meus filhos, Senhor. Senhor, se estiver lavando a roupa, Senhor, abençoa meu marido, Senhor. Ele é um miserável pecador, mas salva ele, Senhor. Muda a vida dele. Faça que ele possa chegar calminho, Senhor, me abraçar, me beijar, né? Ah, Senhor, cuidar de mim. Não deixa aquele homem chegar como um monstro, não, Senhor, xingando, nervoso, vermelho, ou cheio de ira. Senhor, muda, Senhor, a minha família. Faça isso, meus irmãos. No trabalho mais simples, a gente pode orar e clamar a Deus. Até na sua corrida, você pode estar orando pela sua família. Está fazendo exercício físico, orando, clamando a Deus pelo Brasil, orando a Deus pelas missões, orando a Deus pelos enfermos. Você pode orar a Deus sem cessar. Nós podemos glorificar a Deus, meus irmãos, no trabalho mais simples da vida doméstica, ou no trabalho mais simples que você faz na sua empresa. Glorifique a Deus, exalte a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 9 a 12 nos mostra que o Evangelho transforma todas as áreas da nossa vida. Transforma a nossa relação na igreja, a nossa relação em casa, a nossa relação no trabalho, a nossa relação no estudo, na faculdade, na escola. O amor cristão não é teórico, ele se manifesta em cuidado prático pelos irmãos. A espiritualidade verdadeira não produz pessoas agitadas, irresponsáveis, mas homens e mulheres equilibrados, úteis e trabalhadores. O cristão glorifica a Deus amando os irmãos, perdoando, levando as cargas uns dos outros, vivendo em paz, sendo promotores da paz, trabalhando com fidelidade. O reino de Deus, meus irmãos, avança não apenas através de grandes eventos, mas também por meio de vidas simples, obedientes e também coerentes. Muitos querem servir a Deus em coisas extraordinárias, mas negligenciam o básico. As coisas mais simples, amar as pessoas, cuidar da própria vida, cumprir responsabilidades, trabalhar honestamente. Paulo nos lembra, meus irmãos, que a santidade aparece também no cotidiano, nas coisas mais simples que você realiza no seu ambiente de trabalho. Glorifique a Deus. Deus está ali com você também. E faça isso com excelência para a glória de Deus. Faça o melhor que você puder para exaltar a Deus. Como viveremos? Crescendo no amor fraternal. Progrida cada dia mais. Ame mais. Perdoe mais. Vamos amar não apenas com palavras, mas com ações concretas, com cuidado, com serviço, com perdão, com apoio aos irmãos da fé. Que o nosso amor seja crescente, que possamos amar uns aos outros. Como viveremos, meus irmãos? Buscaremos uma vida equilibrada e pacífica. Seja promotor da paz, no seu ambiente de trabalho, onde houver ódio, que você possa plantar o amor,
Onde houver confusão, leve a reconciliação. Onde houver a falta de perdão, leve a paz que pode restaurar os corações. Evitaremos fofocas, confusões, intromissões, cultivando serenidade, humildade e maturidade cristã. Devemos levar a paz para os corações que estão aflitos. Finalmente, meus irmãos, conviveremos, trabalharemos com fidelidade para a glória de Deus. Seja fiel. Não roube o tempo do seu empregador. Seja fiel naquilo que você faz. Enxergaremos nosso trabalho como vocação divina, não como maldição. Tem gente que fala assim, olha, se eu encontrar quem criou o trabalho, eu vou matá-lo. Então você vai matar o próprio Deus. Deus é quem criou o trabalho. Servindo com honestidade, seja honesto, dedicação e bom testemunho diante do mundo. Faça isso com esmero, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus.